Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá, eu sou Alex Lima, instrutor técnico de eletrônica, e nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de energia solar fotovoltaica. Legal? Nessa aula de hoje nós estamos estudando ainda o módulo, a apostila de eletricidade básica, ok? Você recebeu aí as apostilas, você pode imprimir para poder ter um melhor aprendizado. Nessa aula de hoje é uma aula importantíssima que vai de repente tirar aí a dúvida sobre o que é tensão e o que é corrente. Nós vamos aprender juntos o que é tensão e o que é corrente. Essas duas grandezas da elétrica são as mais conhecidas, nós aprendemos na aula passada, e um depende do outro. Nós vamos aprender isso aqui, será uma aula incrível, eu garanto isso para você. Preste bastante atenção, como de costume, uma aula sem exagero, sem prolongar muito, porém uma aula muito gostosa, muito vibrante, tá bom? Vamos lá! Tensão elétrica, corrente elétrica. Qual a diferença? Qual a diferença de um para o outro? Se eu falar corrente, se eu falar tensão, quando que eu devo falar corrente? Quando que eu devo falar tensão? Talvez as pessoas tenham muita dúvida disso, e através do entendimento disso, você passa a ter um entendimento geral da elétrica, ok? Porque a força que você tem no fio aí da tomada, quando você coloca o dedo ali, que você toma aquele choque, é provocado por esses dois fatores aqui, por essas duas grandezas que trabalham em conjunto, ok? Vamos lá, vamos começar primeiro por tensão elétrica, que nós vimos que é com a sua medida volts, né? Volt. Quando você vê falar de volts, 10 volts, 12 volts, 110 volts, está falando da tensão elétrica. Eu botei aqui uma bateria para que possamos entender. A tensão elétrica é a responsável de impulsionar a carga. Eu tenho cargas positiva e negativa. Eu tenho elétrons armazenados ali como carga. Por exemplo, eu tenho aqui dentro da minha bateria elétrons aqui armazenado em um processo químico, tá? Eu tenho aqui armazenado, ok? A tensão elétrica vai ser a força que vai impulsionar. Quando ela impulsionar os elétrons, ou seja, a carga, essa carga ela vai se mover dessa forma. Olha, eu estou empurrando, estou fazendo uma força sobre, vamos imaginar que isso aqui é a minha carga, os meus elétrons. Quando eu impulsiono, ou seja, ele se move, e esse movimento, ou seja, na hora que a tensão elétrica impulsiona, faz força, a carga se movimenta. Quando você entra em movimento, um atrás do outro, né, colado um atrás do outro de forma ordenada, você está formando uma corrente. Então a corrente elétrica, ela só vai existir se eu tiver uma tensão elétrica ali atuando, ok? Então, a tensão elétrica é a força, é ela quem impulsiona a minha carga, formando a minha corrente. A tensão elétrica, ela só vai existir quando houver um diferencial de potencial entre dois pontos, ok? Então, DDP é a tensão elétrica, diferencial de potencial entre dois pontos. Só vai existir essa tensão se houver esse diferencial. Por exemplo, aqui eu tenho positivo e aqui eu tenho negativo. Então, esse é diferente desse. Se eu fechar aqui o meu circuito, aqui, olha, se eu fechar aqui o meu circuito, a minha lâmpada ela vai acender. Por quê? Porque na hora que eu fechei, houve diferencial. Então,
a minha carga, os meus elétrons fluíram. Eles começaram a correr, formando a corrente, que fez a lâmpada acender e voltou. Se eu cortar aqui, abrir o circuito, não vai haver um diferencial. Eu abri, eu desliguei, não tem diferencial. Se eu fechar, vai haver o diferencial. Por exemplo, se eu ligar os polos da pilha de forma errada, você tem um rádio a pilha, se você colocar as pilhas com os polos errados se encontrando, o seu rádio não vai funcionar. Mas por quê? Porque não houve o diferencial de potencial. Tem que haver o diferencial de um ponto para com o outro. Quando acontece esse diferencial, aí sim os elétrons fluem. Ou seja, a tensão, ela empurra a carga formando a corrente. E aí a corrente vai fazer com que a lâmpada acenda. É por isso que quando você vê um pássaro que pousa no fio, e a gente, por que ele não toma choque? Porque ele está apenas em uma parte ali e ele não está produzindo nele um diferencial. Se ele colocasse uma pata num fio e no outro, pisasse, fechando o circuito, aí sim, a patinha esquerda iria fazer o diferencial com a patinha direita e aí ele iria morrer queimado, né? Então, como ele não pousa com os pés abertos em dois fios, então ele automaticamente não fecha esse circuito, formando o diferencial do potencial. Legal? Então, formando esse diferencial, você tem a tensão elétrica que impulsiona os elétrons e aí forma-se, então, a corrente elétrica. E o que é a corrente elétrica? É um movimento ordenado ou desordenado, tá? Da carga, dos elétrons. Quando você fecha o circuito, vai acontecer o movimento dos elétrons dentro de um condutor. Ou seja, a tensão elétrica aqui vai fazer força, vai empurrar. E aí vai começar a fluir. A carga que está aqui, ela vai percorrer pelo meu circuito, fechando o meu circuito, então provocando fazendo existir a minha corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento, é o fluxo dos elétrons, é o fluxo da minha carga. Se a minha carga está parada, ela fica armazenada. Não está tendo um diferencial, não tem circuito fechado, está aberto, então ela vai ficar ali parada. Os meus elétrons, a minha carga vai ficar parada. Mas se houver um diferencial, fechar o circuito, aí a tensão vai empurrar a minha carga e a minha carga vai fluir, formando aí uma corrente elétrica, fazendo com que eles venham fluir, ok? Se existir só a tensão elétrica, aqui, ela vai ficar fazendo força. Ah, fechou o circuito, tem diferencial, mas não tem corrente. Ele vai ficar fazendo força no nada. Não vai ter nada. Vai ficar assim, ó, vai ter tensão, mas não vai ter fluxo, porque não tem carga. A bateria está descarregada. Aí a tensão está lá, tentando empurrar, mas não tem carga, não tem tensão, não tem corrente, não forma, não existe. Na verdade, nunca vai existir corrente se não houver tensão elétrica. Nunca existirá corrente sem tensão elétrica. E se eu tiver carga, mas se eu não fechar o meu circuito, se não houver um DTP, a carga vai ficar ali. Por quê? Eu não tenho nada fazendo força, ela vai ficar aqui parada. A corrente não vai existir. Vai existir carga dentro da minha bateria, lá armazenada. Mas a hora que houver um diferencial, aí a tensão vem e impulsiona. Ok? Bem fácil de entender. Acredito que a partir de agora, na sua mente, você já tem um entendimento. Poxa, entendi. Exatamente dessa forma. Uma forma fácil, uma forma simples para a gente entender. Tá bom? Até a próxima aula. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.